E se aquela sensação de falta de motivação não for bem o que parece? E se o problema for, na verdade, o contrário? A questão aqui talvez não seja a falta de energia, mas para onde essa energia toda está indo? Essa aqui é a ideia central. Aquela sensação de estar meio desmotivado, sabe? Não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É, na verdade, uma resposta do cérebro. Uma resposta que foi treinada, sabe? Uma consequência de como o nosso cérebro está lidando com o mundo de hoje em dia. Então, para a gente entender como isso funciona, a gente precisa dar uma olhada lá dentro, no cérebro mesmo, e ver como funciona o sistema que nos move, o que a gente pode chamar de motor de recompensa. Olha, esse sistema é uma rede bem complexa, tá? Envolve umas partes bem importantes do cérebro, tipo o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. E tá tudo conectado por caminhos que dependem de uma química muito específica para funcionar direito. E essa química é a famosa dopamina. Sabe, muita gente acha que dopamina é a molécula do prazer, mas na real, o papel dela é um pouco diferente e até mais poderoso. A dopamina é a molécula da motivação. É ela que dá aquele empurrão para a gente ir atrás de alguma coisa na expectativa de uma recompensa que ainda vai chegar. É o querer, não o gostar. E aqui que a coisa fica, bom, um pouco preocupante, porque o nosso mundo digital de hoje em dia, ele aprendeu a explorar esse sistema, e ele meio que sequestra o nosso cérebro com uma enxurrada de estímulos, os hiperestímulos. Para ter uma ideia, pensa assim: uma recompensa natural, tipo comer uma comida gostosa, libera uma dose normal, saudável de dopamina. Agora, um hiperestímulo digital, tipo ficar rolando o feed sem parar, ou, num nível ainda mais intenso, o consumo de pornografia, isso gera picos absurdos de dopamina. É uma quantidade que o nosso cérebro simplesmente não foi feito para aguentar. E aí o que acontece? Quando o cérebro é bombardeado com esses picos artificiais o tempo todo, ele faz o que qualquer sistema inteligente faria. Ele se protege, ele se adapta e começa a ficar menos sensível. O nome técnico para isso é dessensibilização dopaminérgica. E o ponto principal é esse aqui. Os receptores de dopamina, eles meio que se cansam, perdem a sensibilidade. Daí o cérebro começa a precisar de um estímulo cada vez maior só para se sentir normal. Ou às vezes só para não se sentir tão apático. É um ciclo vicioso bem complicado. E olha só a consequência disso na prática. Para um cérebro que está nesse estado, aquelas metas importantes de longo prazo que exigem esforço, elas começam a parecer, sem graça. O esforço parece um peso enorme. E do outro lado, a recompensa de um clique instantânea, fácil, nossa, parece muito mais interessante. E é muito importante deixar isso bem claro. Isso não tem nada a ver com preguiça. Não é uma falha de caráter. É uma consequência fisiológica. É o que acontece com o sistema de recompensa que foi levado ao limite, muito além do que ele foi projetado para suportar. E existe um dos ativadores mais potentes desse sistema todo: a energia sexual. Do ponto de vista biológico, é uma força poderosíssima que envolve dopamina, testosterona e que foi feita para nos dar um impulso gigantesco em direção a ações importantes. O problema é que quando essa energia tão potente é gasta o tempo todo em ciclos curtos artificiais de gratificação instantânea, ela perde a sua função original. Em vez de ser um combustível para ação, ela acaba virando uma fonte de esgotamento, drena em vez de impulsionar. Mas aqui vem a virada da história, e é uma boa notícia. Esse sistema ele não está quebrado para sempre. De jeito nenhum. É totalmente possível recalibrar o cérebro, quebrar esse ciclo e trazer de volta a função natural dele. Certo, a pergunta de $1 milhão é como? Como a gente faz isso? Como é que se restaura a sensibilidade de um sistema que foi, tão sobrecarregado por tanto tempo? Bom, o caminho tem uma lógica até que bem simples, ainda que colocar em prática seja o verdadeiro desafio. O primeiro passo é reduzir conscientemente esses hiperestímulos artificiais. É dar um respiro para o cérebro. Com esse espaço, ele começa a se curar. Os receptores de dopamina voltam a ficar sensíveis e, aos poucos, a motivação para coisas naturais, saudáveis, ela volta a aparecer. E o que acontece depois disso é uma verdadeira transformação, porque a energia não some, ela é forjada. Ela deixa de ser toda dispersa e passa a ser focada, direcionada. Sabe aquela energia toda que antes era desperdiçada nesses ciclos rápidos que não levavam a lugar nenhum? Ela não some, ela é recuperada. E o mais importante, ela ganha uma nova direção. Primeiro, ela se torna foco.
aquela capacidade de se concentrar de verdade numa coisa só, sem precisar de uma distração a cada 5 minutos. Depois, esse foco se transforma em disciplina, a força para fazer o que precisa ser feito, sabe? Mesmo quando é difícil. E por fim, a disciplina leva à execução, que é a capacidade de pegar as ideias, as metas e transformar em algo real, concreto. A meta disso tudo não é acabar com o desejo. Muito pelo contrário. A ideia é pegar essa força poderosa que é o desejo e treinar. Treinar esse desejo para buscar o que realmente importa, o que é significativo, em vez de só buscar o que é fácil e rápido. Porque, no fim das contas, o que importa não é tanta quantidade de energia, é a direção dela. A verdadeira transformação não é sobre ter mais energia, é sobre dar a essa energia uma direção, um propósito claro. É tudo uma questão de direção.